Olá, meus amados, continuando capítulo 10, parte B, capítulo 10, parte B. Vamos lá. Separaram-se de cristão que continuou seu caminho, conservando a espada desembainhada, com o receio de ser atacado, preparado, né? E no meu sonho, eu alonguei a vista por toda a extensão do vale. Vi à direita da estrada o fosso profundíssimo, para onde uns cegos têm guiado para outros cegos, durante o correr dos tempos, tendo todos perecidos miseravelmente. À esquerda, vi um atoleiro perigosíssimo, onde todo aquele que ali cai, por melhor que seja, não pode encontrar pé. Nele caiu o rei Davi uma vez, e sem dúvida se teria afogado, se não o tivesse livrado aquele que tem o poder para isso. Salmo 69, versículo 14. Deus livrou Davi, e livrou você também. Mas confiar nele, só o Senhor para me livrar no vale da sombra da morte. O caminho era tão apertado que o cristão andava com grandes dificuldades, porque como estava em trevas, se tentava afastar-se do fosso, arriscava-se a cair no atoleiro, e quando queria fugir deste, estava a ponto de se precipitar naquele. Assim caminhou dando amargos suspiros, porque além dos perigos já citados, o caminho era tão escuro que, se levantava um pé para dar um passo, não sabia onde depois ia sentá-lo. Pouco mais ou menos, a meio deste vale, abria-se a boca do inferno, junto à estrada. Ao chegar ali, foi horrível a situação do cristão. Não sabia o que havia de fazer. Via sair chamas de fumo em tanta quantidade envolta em faíscas e rugidos infernais, que, reconhecendo que a espada com que vencera Napoleão era nada, para nada lhe servir nesse momento, resolveu embainhá-la e lançar mão de outra arma, isto é, a da oração. E assim exclamou: livra, Senhor, a minha alma. Salmo 116, versículo 4. E seguiu avante, envolto de vez em quando por terríveis chamas, outras vezes ouvia tristes lamentos, correndo de um lado para o outro, de modo que julgava que ia ser desfeito ou calcado como a lama das ruas. Esse espetáculo horroroso e esses ruídos terríveis acompanharam-no durante algumas léguas do caminho. São momentos difíceis, né? De luta, de confusão. Temos que, como eu falei ontem na live, focado em Jesus. Temos que, nessas dificuldades, olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. É nele que dá vitória, nos dá rumo e prumo. Chegou finalmente a um lugar onde julgou ouvir aproximar-se uma legião de inimigos. Por isso, deteve-se e pôs-se a pensar seriamente no que convinha fazer. Por um lado, parecia-lhe melhor voltar atrás, mas por outro, logo se lembrava de que já ia, talvez, em mais da metade do vale. Também se recordou de que já tinha vencido muitos perigos e de que o risco de se retirar poderia ser maior do que de avançar. Resolveu, portanto, prosseguir. Esse é o caminho, prosseguir. Mas quando os inimigos pareciam aproximar-se cada vez mais e quase a tocar-lhe, exclamou toda a força sua voz: caminharei na força do Senhor. A estas palavras, os inimigos puseram-se em fuga e não tornaram a persegui-lo. Resistiu ao diabo e ele fugirá de vós. Glória a Deus. Bendito o nome de Deus para sempre. Então, só um instantinho. Glória a Deus. E aí, resistiu ao diabo. Na hora da luta, ele fugirá de vós. Amém? O diabo nos ataca sempre. Temos que estar firmado na palavra e clamar ao Senhor. O sangue de Jesus tem poder sobre as nossas vidas. Destrói a obra do diabo na hora. O Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Lembra disso? Glória a Deus. Muito bem. A minha atenção fixou-se, então, sobre um fato de que não posso deixar de referir. Notei que o pobre cristão estava tão assustado que não conhecia a sua própria voz. E notei pelas circunstâncias que passo a relatar. Quando o cristão chegou à beira do abismo incandescente, um dos demônios aproximou-se dele sem ser pressentido. Preste atenção nisso. E segredou-lhe ao ouvido muitas e muito terríveis blasfêmias. E o pobre cristão julgava ser sua própria alma que as proferia. Esse fato afligiu o cristão mais do que tudo quanto até ali havia sucedido. Pensar que blasfemara daquele a quem tanto amara antes. Não teve, porém, a lembrança de tapar os ouvidos, nem de averiguar de onde vinham aquelas blasfêmias. Bendito o nome de Deus para sempre.
aqui é um ponto muito interessante, irmãos. Fique atento nisso. Eu passei por uma luta dessa aí, ou com pensamento de blasfêmias, há alguns anos. Lutando, mas como é que eu vou pensar uma coisa dessa? Até que um dia eu discerni, lendo esse livro, e um outro livro também, mas esse livro foi fundamental quando eu li ele, para entender que eu não estava pensando, eu estava ouvindo. Viu? O diabo segreda coisas no nosso pensamento, no nosso ouvido, e dá a impressão que nós pensamos, mas nós ouvimos. Uma guerra espiritual. Eu lutei com isso muitos anos, já sabia, mas não é fácil, é uma guerra travada. Venci, até que um dia o Senhor me deu uma vitória tremenda. Eu estava num culto da Vitória em Blumenau, eu era pastor lá, dirigi o Badenford, e nós estávamos todos postos pastores, até que um pastor amigo saiu da fila que nós estávamos orando pelo povo, veio até mim, falou: aquela luta acabou agora, depois de muitos anos. De fato, Deus usou aquele vaso como profeta, e naquele dia tirou com as mãos. Mas foi uma guerra, né? Há um crescimento. Toda luta, todo vale tem propósito de Deus. Fique tranquilo, nada Deus faz sem propósito. Até as lutas mais difíceis têm um propósito maravilhoso de crescimento. E eu pude crescer. E posso falar para você hoje isso. E você não está pensando, está ouvindo. Então reparo. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Procure ler esse livro. Tem outras edições, né? Essa aqui é a edição da Igreja Metodista, edição metodista. Foi muito bom para mim. Muito bem, vou encerrar aqui e daqui a pouco começo a parte C desse capítulo 10.